Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Hoje não é videoaula, hoje a gente está aqui com um papo super legal com o professor Kelson. Kelson, muito obrigado, meu irmão, por ter topado essa missão aqui. O Kelson, gente, que para mim é um dos melhores seres humanos que eu já tive a oportunidade de conhecer na minha vida. Então, uma pessoa que tem muitos assuntos aí para a gente trazer aqui, para a gente debater, discutir. E, gente, eu queria muito pedir o apoio de vocês. A gente começou esse projeto novo, projeto piloto. A gente não tem nome ainda do podcast. A gente tem umas ideias de quadros, né? O Kels, por exemplo, está representando aqui o quadro que é da casa, ou seja, a gente quer entrevistar servidores, alunos, mas também todas as pessoas de São Raimundo Nonato, pessoas que produzem, que contribuem para o desenvolvimento da nossa terra e dessa região tão amada por mim e por todos vocês, tá certo? Galera, eu queria pedir muita ajuda de vocês. Quem tiver sugestão aí de nome para o podcast, vai colocando aqui nos comentários. A gente quer talvez fazer um sorteio, uma brincadeira com isso, tá? Então, o melhor nome aí depois a gente pode fazer uma votação e a gente vai pensar aqui numa premiação pela ajuda de vocês, tá certo? Então, sem mais delongas, Kelso, mais uma vez, muito obrigado. E, cara, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Kelso pelo Kelso? Valeu, meu amigo Dan. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite e agradecer também as palavras aí. Então, eu posso começar um pouquinho lá de trás. Com certeza. Eu vou então desde como assim eu escolhi, por exemplo, estudar música, né? Eu lembro que eu estava ali no ensino médio, né, já ali talvez no final do primeiro ano do ensino médio e não tinha noção assim do que eu ia estudar ainda, né? E só que eu já tocava, né? Eu já tocava, já tinha até tocado assim em algumas bandas assim. Eu comecei a tocar com 11 anos. Mas eu não tinha noção. E aí eu lembro no dia que minha irmã falou que tinha, né, o curso de música, mas na época o curso de música ele ainda era ligado a artes, né? Então era artes com habilitação em música. Mas assim que eu descobri, né, que tinha esse curso, o dilema acabou, né, de que área estudar. Porque às vezes eu pensava assim, não, eu vou fazer vestibular para alguma área que eu gosto, assim, geografia, história, mas não era o que eu queria mesmo, né? Então, quando eu descobri que tinha um curso de música na UFP, eu já era a minha primeira opção. E eu lembro que quando eu fui fazer, já no terceiro ano, né, tinha um teste de aptidão e eu ia perder esse teste porque ia tocar, né? Inclusive, assim, me colocaram numa banda lá, uns amigos que tocavam, né? Ia ter um carnaval fora, no Maranhão. E me chamaram, mas eu sei que acabou que não deu certo para mim ir, né? Que foi o que fez eu fazer esse teste de aptidão e entrar na graduação, né? Em artes com habilitação em música. E outro detalhe que eu lembro é que no dia do teste de aptidão também eu encontrei um amigo, né? Que tocava comigo e ele me chamou para tomar café ali e eu perdi o horário, né? Caramba. E só que quando eu cheguei que eu vi que a porta estava fechada do auditório, né? Onde acontecia o teste de aptidão. O meu amigo ficou mais nervoso do que eu, né? Porque ele pensou, eita, eu que te chamei, né? E tu perdeu a... Quer dizer que o Kelso foi os atrasados do Enem. Exatamente. E não era nem o Enem ainda, né? E aí, quando eu fui ali para bater na porta do auditório, tinha uns alunos que já eram do curso, que eu não sabia, né? Que estavam sentados e falaram assim, rapaz, nem bata não, que o professor que está aí não vai abrir não, né? Mas eu sei que eu, na agonia, né? Eu bati e ele apareceu, o professor, que era inclusive um dos professores, assim, que a galera tinha o maior medo, digamos Receio, assim, assim. né? O rígido, digamos assim. Exatamente. Só que ele abriu, perguntou se eu estava com a documentação e acabou que deu certo. Então eu fiz a graduação em artes com habilitação em música. E antes de terminar o curso eu já comecei a trabalhar, né, lecionando mesmo, né? Eu entrei num projeto da prefeitura, que é o projeto Violão na Escola. Então, antes de me formar, eu já estava nesse projeto, que é um projeto que ainda hoje existe. E Massa, esse massa. projeto, a culminância dele é a Orquestra de Violões de Teresina, né? Onde os professores e os alunos que iam se destacando fazem parte da orquestra, né? E, posteriormente, eu fiz uma especialização em arte e educação, voltado para o ensino da música também. Só que desde lá eu comecei a trabalhar, né? Então, nesse projeto, depois comecei a trabalhar também no Estado. Foi acontecendo tudo aos poucos, né? E aí depois teve o concurso do Instituto, né? Que eu fiz para música.
Massa, massa. E Kels, é, voltando um pouquinho assim, acho que essa é uma dúvida muito dos nossos alunos, né, da galera que a gente acompanha de perto, essa dúvida do que fazer, né? Eu hoje, por exemplo, sou muito feliz na área da informática, de programação, mas na época do ensino médio eu queria fazer a química, né? A galera me chamava de químicozão, né? Na escola, assim, eu, tipo, físico-química, que era o terror da galera, tipo assim, eu tirava de letra, assim, sabe? E sempre gostei muito dessa parte de laboratório, né? Então, quando tinha as aulas de laboratório, eu me empolgava, fazia questão de ficar lavando ali os vidros e tal, né? E realmente, assim, acabava me destacando muito, né? Como foi esse processo para ti? Da onde vem também essa influência? Tu disse que começou a tocar cedo? Foi alguém da tua família que já era músico, que já tocava? Como é que nasceu isso? Na verdade, meu pai trabalhou um tempo, né, ele trabalhou um tempo no Comercial Carvalho, vou até falar Uhum. aqui, né, porque foi uma época assim, a gente passou muito tempo, muitas dificuldades. Meu pai trabalhava na Cobal, ele na época apoiou o Collor, minha mãe na época, né, naquela eleição, votou no Lula, e o que aconteceu foi que quando o Collor entrou, praticamente todo mundo foi demitido da Cobal, Uhum. né? E aí eu acredito que foi um aprendizado grande para o meu pai também na época, né? Porque ele tinha adesivo e tudo no carro, né? Eita. E ele, então, depois de muito tempo desempregado, ele começou a trabalhar nesse supermercado, né? E lá tinha um amigo dele que tocava. Então, de vez em quando eles iam lá para casa e tocavam violão ali, cantavam, né, algumas músicas, que é o Jorge, que foi o meu primeiro professor. E a partir daí, né, eu desde o início comecei a gostar muito Já foi no violão, Kels? Sim, já foi de no cara já. violão, Massa. já foi no violão. E aí, depois disso aí, eu comecei a tocar, tocar. Depois, o Jorge, né, esse meu professor, o primeiro professor, ele foi embora, porque ele era do interior, né, do Piauí. E depois eu comecei a sozinho, aquela coisa, né, pegando revistinha. Hoje em dia tá mais fácil, né, pra galera. Então, ia atrás de uma revistinha numa banca e tinha que ter a sorte de ter músicas conhecidas, Uhum. né? Porque se a gente não conhece, não tem como saber o ritmo, né? Então, não adianta muita coisa, nem conhece a melodia. Então, era bem difícil, né? E esse era um dos meus dilemas, Kels. Eu também ali, né, na adolescência, tentei aprender a tocar violão, né, motivado, né, por motivações não muito legais, digamos assim, ou como a maioria dos meninos, né, queria tocar para aprender, digamos assim, a cantar uma menina, eu era muito tímido, né, digamos assim, pode parecer que não, né, mas na adolescência eu era muito. E aí eu comecei a pegar também, assim, eu não tinha violão, né, então era sempre violão dos amigos e as revistinhas dos amigos, né, e eu tinha muito essa dificuldade, porque eu via ali, tinha as forminhas, né, digamos assim, dos acordes, das notas, mas eu, cara, não conheço a música, não gosto, não curto, né, e aí peguei muito pouco, né, digamos assim, e acabei meio que, digamos assim, abandonando, né. Kelsey, nesse sentido, para quem quer começar a música, tu acha que o violão é legal, é um instrumento que, digamos assim, é fácil a gente entrar? Ou, porque eu já não tive, digamos assim, dentro de casa ninguém sabia tocar nada, digamos assim, né? Nem uma flauta, digamos assim, nada, não tinha nada, digamos assim, de música. E eu que queria ali mais por essa outra, digamos assim, motivação, né? E eu me lembro também que faltou um pouquinho de humildade para mim, que eu ficava perreando minha mãe, que eu queria era uma guitarra, que eu gostava era de rock, então eu não queria nem violão, né? Eu queria pular, né? Me lembro que uma vez a gente chegou numa loja, quase que eu compro a guitarra, mas na hora lá o vendedor, não, pai, começa com violão, não sei o quê. Não, não quero não. E aí morreu a história, né? E aí, o violão é um instrumento legal para começar? Ou... O violão é um instrumento legal. Assim, o início é um pouco complicado, né? Porque é um instrumento ali que a gente tem que começar a aprender a tirar o som, né? Então ele tem essa dificuldade inicial, né? Tanto na mão esquerda quanto na mão direita. Talvez tenha alguns instrumentos que sejam mais fáceis para iniciar, né? Por conta disso, porque o violão, qualquer coisinha, né? O som não Não sai sai legal. legal. Então Isso. demora um tempo ainda ali para o aluno começar a tirar as notas, digamos assim, evitando esses ruídos, né? Trastejar. Mas depois que vai pegando o embalo, eu acho que é um instrumento até, eu diria que ideal. E é bom porque dá para fazer melodias e também dá para tocar e acompanhar alguém cantando, né? Legal. Ou tocar e cantar ao mesmo tempo também. Kels, nesse sentido, qual a dica que tu passa para a galera que quer aprender a começar a trocar um instrumento?
Você acha que é interessante ela conhecer pelo menos as notas ali, tentar escutar separado, ou procurar um professor que eu acho que encurta muito o caminho, né? Acho que, por exemplo, me lembro que eu passava muitas horas tentando, às vezes com a ajuda dos amigos, mas os amigos não tinham, tipo, didática nenhuma, tava todo mundo aprendendo junto ali, né? Então, às vezes, é, a gente sabia os acordes, mas o tempo completamente errado e achava, jurava que estava, né, fazendo tudo certo, né? Eu só fui perceber essa questão mesmo de ritmo, de entender um pouco mais sobre isso, né? Ainda sou muito leigo, né? Mas quando a gente começou a fazer aqui a prática em conjunto, que eu comecei a ver que o meu tempo não era necessariamente correto, né? E que antigamente também eu não conseguia tocar e cantar, né? Foi realmente através daqueles nossos projetos, digamos, de extensão que a gente foi, digamos que, pelo menos para mim, assim, essa ideia do compromisso, né? Então eu ficava muito, eu não quero decepcionar a galera que está ali tocando comigo. E aí eu ficava em casa, mesmo assim, tocando forçadamente, né? Me lembro que teve uma época a música do Avurrai aí, não, do Avurrai não, desculpa, do Galope Arrasante? Não, agora fugiu. É o ajuda aí, produção. Eu também não É lembro, o. não. É uma música do Zé Ramalho, aquela. Sim, sim, sim. Cara, eu escutei essa música muitas vezes, que é uma letra grande, né? Que tem assim, muitas pegadinhas ali. E eu treino, não posso decepcionar, não posso errar. É uma música que eu gosto muito, né? E é, é, por um lado, é bom a gente aprender a tocar as músicas que a gente gosta, mas por outro lado, ali, acho que, pelo menos para mim, quando eu estou começando, às vezes eu entro ali na vibe da música por gostar, e às vezes eu erro, me esqueço mesmo ali da nota, porque eu estou curtindo tanto ali, né? Digamos assim, que eu entro como fosse em outra frequência, né? Em relação ao que tu falou, Dan, claro que o ideal seria realmente ter um professor, né? Mas como na arte não tem muita regra, né? Tem muita gente que às vezes sozinho vai conseguindo ali desenvolver. E no final das contas, muita coisa da música é prática mesmo, né? Uhum. Claro que se a pessoa quiser estudar teoria, ajuda muito, né? Aliar esses dois aspectos, mas a prática é o que conta mesmo. E como tu falou também, principalmente quando há uma prática coletiva, né? Uhum. Porque é ali que a gente vai perceber justamente isso, né? Se a gente está segurando o mesmo andamento, né? Tem que trabalhar um pouco a concentração ali também, para que haja harmonia entre o grupo. Então, eu acho que essa experiência é uma das que mais ajuda, assim, na música, porque é ali que a gente vai perceber, né? O que a gente tem que melhorar ali, né? Com o passar do tempo. Legal, legal. Galera, né, uma coisa que eu aprendi horrores, né? Antes, quando eu errava, eu parava, né? Em casa, errei, parei ali, vou começar de novo, né? E aí, quando a gente está tocando com a galera, não dá para você parar, né? E aí tem também o exercício de talvez parar ali, mas voltar, né, no próximo tempo, ou na próximo acorde, né? Digamos assim, que foi, para mim, acho que até hoje eu ainda tenho muita dificuldade. Se errar, Exatamente. E tem muita gente que está ali, inclusive, que se acostuma a estar errando e fala, opa, errei. é. Ainda anuncia que errou, né? E nos ensaios aí a gente vai vendo isso, né? Opa, tem que parar e pegar da frente, né? É. Não pode deixar o bonde passar muito tempo, não. Legal, legal. Kelsey, e o que é que o Kelsey escuta em casa? Acho que pode até falar um pouco do teu histórico, né? Digamos, qual foi a música que tu gostava no começo, depois foi para onde, o que é que o Kelsey escuta hoje? Tipo assim, o que é que não pode faltar na playlist do Kelsey, digamos assim. Cara, assim, muita coisa, tem muita coisa. E assim, eu sou por época, digamos assim, né? Tem períodos que eu estou escutando muito, por exemplo, música brasileira, né? E ali escuto muito, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento. Tem época que eu estou escutando muito rock and roll clássico, né? Já tem época que é metal mesmo, então tem muita coisa. Inclusive, às vezes, quando eu estava ali na universidade ainda, que eu comecei a compor, assim, minhas primeiras músicas, que eram instrumentais, né? Muita gente ficava assim perguntando, não, o que tu ouve tanto, né, para sair essas músicas? Na época eu estava escutando só metal, mas saía isso no violão, né? Isso é interessante também. Muitas vezes eu estou escutando algo e estou compondo algo totalmente diferente com o que eu estou escutando ali, né, no Legal, momento, digamos legal. assim. Kelsey, como é esse processo de compor?
A gente tem um amigo em comum, né, o Thiago Cabral, que ele disse que às vezes ele vê a música, né? Ele diz que, olha, eu tô olhando aqui para uma paisagem, mas na verdade eu tô vendo a música ali, as ondas, as notas, né? Não sei se é tipo, as partituras. Como é esse processo para ti, assim? O que é que tu consegue? Eu acho essa parte também bem livre, assim, né, Dan? Tem, tipo assim, muitas vezes vem, assim, um fragmento melódico, né? Uma pequena sequência, digamos assim, Uhum, de sons. E aí, a partir dali, eu começo a desenvolver, digamos, uma melodia. Mas hoje em dia, eu estou compondo mais canções, né? Com uhum, letra também. E normalmente elas já vêm juntas, digamos assim. Às vezes é alguma inspiração, eu vi alguma cena, né? Ou estava na natureza e alguma coisa ali me chamou a atenção. E essas músicas eu costumo compor já junto, né? Já a melodia junto com a com a letra. letra, legal. Então ela Massa. já vem a melodia junto com a letra e eu já vou fazendo o acompanhamento no violão, né? Que é o instrumento que eu mais utilizo. Kel, deixa eu tentar entender aqui. Vamos supor, você deu o exemplo da natureza. Então, você está ali no Canoas, na Serra, tu meio que tira uma fotografia daquilo e aquela imagem fica na tua cabeça e tu depois revisita ela, ou é muito logo ali na hora, ou não, é tipo, cara, eu tô tomando café aqui em casa, nada e vem isso, como é que é? Eu acho que acontece tudo isso. Tudo isso, né? Assim, tem vezes que eu, por exemplo, já estou com violão, né? Aí é mais fácil sair, né? Ali, Legal. sempre que eu estou com violão já é mais fácil. Tem vezes não, que eu estou na serra e aí vem uma melodia já com a letra na cabeça. Aí às vezes eu gravo ali no celular só para quando chegar em Ah, casa, né? legal, legal. Ver se tem Uhum. rumo mesmo ou ir desenvolvendo. Mas às vezes é do nada também. Do nada, tem letras que surgem do nada e eu pego o violão, começo a gravar e já vai fluindo, né? Massa, massa. É, nesse processo, Kelso, tem muita música que depois tu chega, não, nada a ver, isso aqui abandona, ou tu, como tu disse, gravou ali, deixa ali, depois eu revisito isso. Isso, tu tem assim, algum dia na rotina, não, hoje é o dia de que eu tento compor, ou não, é bem mesmo. É mais livre também, mas tem época assim, normalmente quando eu estou compondo, é, acaba que vai rolando uma sequência, digamos assim, né? Eu acho que é porque a gente vem alguma inspiração, a gente vai ali, cria alguma coisa, né? E depois é como se a gente tivesse numa vibração assim, Massa. ideal para aquilo. E acaba que nos dias seguintes eu vou compondo também alguma coisa mais. Mas tem épocas que eu não estou compondo e estou me dedicando mais a lembrar algumas músicas, né, que eu já fiz. Massa, massa. E porque música é assim, né? Se a gente para de tocar, esquece, né? Tanto Uhum. a parte instrumental quanto a parte de letra, né? É muita informação. Então, hoje em dia eu estou também separando um tempo assim para tocar algumas músicas que, por exemplo, digamos que já passaram na minha triagem, assim, né? Que tem Massa. muito isso, né? Às vezes a gente compõe e gosta ali no primeiro dia, no segundo dia, terceiro dia, e às vezes já vê uma coisinha ou outra, né? E já deixa, por exemplo, de tocar aquela música. Mas acontece muito também de eu procurar arquivos antigos e achar alguma música interessante, né? Que eu não lembrava mais. E aí eu fico naquela, né? Rapaz, por que que eu parei de tocar essa, né? Então é assim, porque eu também eu acho que o que eu gosto mais é de compor na música, né, na verdade, até mais do que tocar, né? Então eu sempre acabo compondo uma coisa nova ou outra, mas algumas coisas vão ficando, né? Vão Massa. ficando. Massa. E que tu acha que isso é um dom, tipo, algo realmente, sei lá, divino, do universo, você já nasceu com isso? Ou tu vê que também, à medida do tempo, tu vai exercitando isso, isso vai ficando mais fácil? Ou até mesmo quando tu junta repertório musical com teoria musical, com tuas outras composições, isso fica mais fácil? Ou é do mesmo jeito? Eu acredito que algumas pessoas têm facilidade, né? Aí pode ser que a gente use, né, a palavra dom, talento, não sei. Mas eu acredito muito na coisa da prática mesmo ali, né? Da dedicação. E é isso que vai fazer a coisa fluir mais, né? Porque, por exemplo, eu de vez em quando, hoje em dia eu estou observando, como eu te falei, né? Eu separo um tempo para tocar algumas músicas minhas ou músicas que eu gostava que eu nunca toquei na vida, digamos. Aí eu começo a tocar.
eu percebo que quando eu estou no ritmo mesmo ali de estudo, o que acontece é que eu memorizo muito rápido as letras, né? Às Uhum. vezes até eu me surpreendo, eu estou memorizando muito rápido, né? As letras que não são minhas e Sim. algumas que são minhas também, que eu não tocava mais. Então, a prática ajuda demais, né? Quando a gente está praticando direto, com certeza ajuda muito, tanto nessa parte de motora, quanto na parte mesmo de concentração, de memorização, né? Porque, como eu disse, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Por exemplo, uma música vocal, né? Onde a gente toca o instrumento também. Então, tem o violão, tem a melodia e tem a letra, né? Massa. Então, é tentar achar a sinergia entre tudo isso. E eu acho que é a prática mesmo que faz a gente conseguir ir se desenvolvendo, né? Durante esse percurso. Show de bola. E Kels, hoje tu se considera, tu falou que gosta muito de compor, né? Hoje você se considera um professor que compõe ou um compositor que é professor? Como é que tá isso? Eu me pergunto muito, cara. Eu vou responder por mim assim, né? Que é por época, né? Tem época que eu estou muito programador, digamos assim, às vezes até para coisas internas aqui, né? É, planejando um projeto futuro que eu quero fazer em disciplinas e tal. Aí tem uma época que eu estou mais focado mesmo na questão educacional, de como, de didática, de como ensinar determinado conceito da melhor maneira, né? Como é que é isso, Kels? Eu acho que eu tô do mesmo jeito, né? Assim, eu tô do mesmo jeito. E muitas vezes a gente também assim, eu acho que o interessante é, é a gente buscar o equilíbrio, né, entre isso. Porque o que acontece é que, por exemplo, se a gente está muito só no trabalho, né, Uhum, aquilo ali chega um momento que vai pesar, vai pesar. Porque a gente não está aqui, assim, eu acredito eu, né, a gente não está tendo essa experiência a experiência que eu digo da vida mesmo, né, sim, digamos, não é só focada no trabalho, né. sim. Uhum, Então, tem momentos para tudo, digamos assim. E então eu tento separar isso. Muitas vezes a gente não consegue. Por exemplo, quando tem muita coisa no trabalho, né? Às vezes a gente acaba passando um tempo sem tocar ali, né? Ou sem estudar algo novo, ou sem compor. Mas eu acho que a ideia é a gente tentar trabalhar isso, né? Ali. Sempre ter um tempo para cada atividade dessas, digamos assim, né? Mas a gente tem, claro, como a gente trabalha numa instituição de educação, também tem que focar muito no uhum, trabalho, né? uhum. Mas eu acho que é isso, é entender que a vida é muito mais, né? Sim, Então a gente sim. tem que ir em busca também de outras coisas. E eu acho que tem que haver esse equilíbrio, né? Até para que a gente não adoeça, né? É. Kelso, eu tenho certeza, cara, que ser compositor, ser músico dentro de uma escola, isso é muito rico, não só culturalmente. Eu já tive a oportunidade, né, de ver, digamos assim, composições que você fez para determinados momentos de atividade aqui, né, que você vê assim, talvez tenha tocado essa música uma vez, duas, não sei, né, digamos assim, mas isso, pelo menos para mim, eu fico muito feliz de ter, digamos, contato com esse tipo de plural, digamos assim, né, de conteúdo, é, e de modo, digamos, de produzir algo, digamos assim, né, de criar algo. Como é que tu enxerga isso dentro de sala de aula? É, acredito que você acha que é rico também, mas assim, se tu conseguiria trazer algum exemplo legal, digamos assim, ó, né, aconteceu isso em sala de aula, foi muito legal porque eu compus isso, ou me inspirou a isso, e depois aconteceu alguma reviravolta, alguma coisa nesse sentido? Assim, no momento eu não lembro nada assim de sala de aula, mas com certeza aconteceu, né? Mas puxando um pouquinho do que tu falou, Dan, tem esse lado, né, de que sempre tem algum evento, né, alguma atividade no campus. E isso para mim também é um exercício, né? Porque muitas vezes eu faço uma música, sei lá, um dia antes Uhum, do evento. E por que que eu faço? Normalmente eu já tô ali dedicando um tempo, né, ali para preparar um repertório, digamos, para sim. aquela atividade. Uhum, E acaba que naquela empolgação ali, né, de estar construindo o repertório, escolhendo as músicas, vem alguma ideia, né, em relação ao tema específico, por exemplo, do evento. E isso eu acho interessante, porque eu já acabei compondo muitas músicas assim, como tu falou, né, pensando no evento em si, né? massa. E isso acaba sendo um exercício também, porque muitas vezes é justamente num tempo que eu não estou compondo, digamos assim. E aí aparece algum evento e ali já é um teste, digamos assim. E aí Legal. vem toda essa história que eu falei, né? Então eu tenho, por exemplo, se eu componho uma música um dia antes, então para que ela
sai ali, né, no momento, eu vou ter que dar uma treinada boa, né? Sim, Porque sim. sempre É. no momento de apresentação tem tensão, né? Tem muita Aham. coisa ali envolvida. Então, o ideal é que a gente já tenha treinado muito, praticado muito uma música quando a gente vai apresentar, né? Mas muitas vezes não tenho tempo, mas aí eu vou correndo ali para tentar, né, memorizar e não se Legal, perder legal. durante o... Ou seja, a gente tá descobrindo aqui que o Kelso também fica nervoso, viu, gente? Eu Fico achava que sim. era só eu, né? Legal. Kelso, pra gente finalizar esse primeiro, chamar assim de bloco aqui de música, quantas horas o Kelso toca por dia? É outra coisa que eu também não costumo marcar, né? Mas ultimamente eu tenho tocado mais do que nos anos anteriores, digamos assim. Eu sempre estou separando ali um tempinho, né? Por exemplo, no dia que eu dou aula ali pela manhã, mais tarde, 10 horas da manhã. Então é comum ali depois do café eu passo um tempo ali, claro, senão o refluxo vem cantando de barriga cheia, né? Eu passo só um tempo ali e já penso em alguma coisa, ou de repertório ou de composição, né? E ali pratico. E aí, por exemplo, se é no dia eu volto à tarde também, costumo pegar também à tardinha, à noite. Mas é como eu disse, não tem regra. Assim, quando eu vejo que tem muita coisa acontecendo no trabalho, por exemplo, às vezes não dá ali para separar um tempo, né? Porque a Uhum, gente já fica uhum. focando naquilo ali, né? Pensando direitinho para que tudo aconteça. Semana de prova. É. Mas aí eu sempre busco assim um tempo. Eu acho que todo dia, pelo menos um pouquinho, eu toco ou canto. E o Kelso nas férias toca também? Tipo, onde vai, leva o violão, ou às vezes prefere, não, deixa aqui um pouco de lado. Teve uma época que eu deixava de lado. Teve uma época que eu deixava. Hoje em dia não, eu levo o violão para todo lugar. Eu levei, inclusive, na época que eu tive uma contusão, né, no braço. Levei na esperança de chegar lá e melhorar, mas não deu certo não. Mas o Tava, violão tava lá. tava tocando só nos harmônicos. Só... É, Kelso, eu queria pedir se você pudesse tocar uma música aí, composição sua, ou que está dentro do seu repertório. pronto. Né? Vou só tomar um Então, gole d'água pronto, na aqui. hora. Eu vou tocar uma composição, inclusive, que eu fiz para um evento, né? Que aconteceu há pouco tempo, que foi um evento de turismo e gastronomia. E eu fiz uma canção chamada Lá na Casa da Dona Maria. Lá na casa do seu Zé, lá na casa da Dona Maria, tem pimentinha, coentro e maxixe pra comer. Lá no pé do cajueiro tem carne de caju vermelho e um sabiá cantando a cantiga do viver. Feijão de corda pra ver se a gente acorda, milho assado pra vender na farinhada, raspando mandioca pra ter beijo pra nós comer. Lá na casa do seu Zé, lá na casa da Dona Maria, tem pimentinha, coentro e maxixe pra comer. Lá no pé do cajueiro tem carne de caju vermelho e um sabiá cantando a cantiga do viver. Feijão de corda pra ver se a gente acorda, milho assado pra vender na farinhada, raspando mandioca pra ter beijo pra nós comer. Com a manteiga de garrafa que se faz no Piauí, lá na casa da Dona Maria, do seu Zé e dos seus filhos. Cafézinho feito na hora pra revisar com beijo. Meus amigos, desse jeito ninguém vai mais pro sul. Com a manteiga de garrafa que se faz no Piauí, lá na casa da Dona Maria, do seu Zé e dos seus filhos. Cafézinho feito na hora pra revisar com beijo. Meus amigos, desse jeito ninguém vai mais pro sul. Meus amigos, desse jeito ninguém vai mais pro sul. Meus amigos, desse jeito ninguém vai mais pro sul. Rapaz, garoto Kelso, que riqueza.
Galera, ó, se isso aí não valeu o curtir, viu? Não sei mais o que é que vale, não. Então, curte aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês não perderem mais nenhum vídeo. O negócio tá ficando legal aqui. Poxa, Kels, que música bonita. Eu vi, assim, você cantando e eu tentando montar a imagem, né? Digamos assim, né? Quem é essa Maria? Eu sei. São várias, né? São várias donas Marias no Piauí, com certeza. E isso é um exemplo, né? De como é um exercício. Eu acho que essa eu fiz um dia antes do evento, né? Veio a ideia e foi fluindo assim rápido. Aí eu só costumo tocar várias vezes a música para ter Realmente gravar, né? e para ver se realmente eu me identifico, né, com o que tá. E acaba sendo um exercício também de lembrar de algumas coisas, né, Massa. que eu já vi, inclusive. E na minha infância algumas, inclusive, que às vezes passa um tempo ali a gente sem e aí depois essas coisas retornam, né, em outros momentos da vida também. Legal, legal. Quer tocar outra, Kels? Quer? Você que manda aí. Se você tiver, nós estamos aqui Vamos para lá, deixa eu ouvir. lembrar de uma aqui. Pronto, então eu vou tentar lembrar uma aqui, já que você também é de Teresina, Pronto. e é uma que eu fiz sobre o Cabeça de Cuia, né? Que é uma lenda Olha, aí a Aira adora, viu? olha aí. Adora. É uma música sobre o Cabeça de Cuia, né? Para quem não conhece, a gente pode resumir rapidamente assim o que é essa lenda. Crispim era um pescador, né? Jovem e que chega em casa e a mãe ali oferece só uma sopa rala ali, né? Com osso. E ele, enfurecido, né, acaba agredindo a mãe com esses ossos ali, né, da sopa. E ela acaba falecendo, né? Mas antes de morrer, ela acaba jogando uma praga ali no Crispim, que ele vira esse monstro que é o Cabeça de Cuia ali, que está ali nas margens do Parnaíba. Né? Algumas versões entra também o Rio Puti, e como tem o Encontro dos Dos Rios, rios, né? Eu também sou a favor dessa versão aí também. Do Puti, que é um rio também muito querido para mim, né? Desde a infância. E aí eu fiz essa composição, né, chamada Cabeça de Cuia. Menino Crispim, não se pode agredir a mãe. Sopa rala de osso. A mãe amaldiçoou, sua se leva no rio.
Massa demais. Fazendo um parênteses aqui bem grande aqui, né? Falei que minha filha gosta, mas é uma versão, um outro livrinho tipo infantil, porque o Cabeça de Cor é uma história meio pesada, digamos É, assim, né? E aí deram ali como se fosse uma politicada correta, digamos assim, né? Ficou um sim, sim. textinho mais lúdico, mas ao mesmo tempo passando isso, né? A importância de você respeitar, digamos, mãe, né? Que eu acho que no final, acho que a história traz muito isso, assim, né? Essa importância do respeito, né? E outras questões. Kelso, você falou também que tem a formação em artes. Conta pra gente como é que foi o curso, até que ponto essa formação na parte de artes ajudou na música, ou, ou era mais ou menos sei lá, o Kelso não curtia muito, e aí focava mais na música. Na verdade, é assim, o curso de artes, é, ele já era bem dividido, digamos assim, né? Havia os alunos de artes visuais e os alunos de música. Então, normalmente ali no primeiro bloco a gente tinha algumas disciplinas gerais Uhum. e uma ou outra no segundo. Então, depois, por exemplo, o curso era música, digamos Ah, assim. legal. É Entendi, algo, entendi. inclusive, que na época, né, todo mundo já achava que já teria que ser dividido, como é hoje, né? Já tem Sim, um sim. curso de licenciatura em música e licenciatura em artes visuais. Uhum. Mas, de qualquer forma, com certeza ajuda. Eu acredito que sim. Teve muita coisa assim que eu vi no primeiro período que pelo menos desperta a gente para buscar ali, né, Legal. conhecimento em relação a artes no geral, né? Porque eu acho Uhum. que todas as modalidades que estão inseridas nas artes, elas têm algo em comum, né? É. Na área da informática, cara, hoje fala muito desse profissional em TI, né? Que, digamos assim, que você ao mesmo tempo você tem que ser generalista, é importante você ver um pouquinho do todo, né? Digamos assim, mas ao mesmo tempo você se especializar, digamos, em uma área, digamos assim, né? Digamos você nunca só ficar bebendo um pouquinho, né? De cada coisa e assim, eu tenho essa visão geral do todo, eu consigo fazer, por exemplo, um sistema, programar tudo do zero, mas olha, mas eu gosto mesmo é disso aqui, eu sou melhor nisso daqui, esse aqui eu tenho mais dificuldade, tenho mais tempo. Né? Então acho que talvez seja isso. Né? No primeiro módulo tu viu uma visão geral de artes, né? E aí depois se aprofundou mesmo na música. Né? Exatamente. Tem algumas disciplinas ali que eram gerais, né, ali de história da arte, estética, né, e teorias da arte, mas depois já era praticamente só voltado para a música mesmo, né, o curso. Legal. Assim como, por exemplo, quem estuda artes visuais também, né, via pouca coisa de De música. música. Uhum. Mas viu alguma coisa assim? Que eu, tipo, Vê, mas muito pouco. uhum, Aí eu acho que por isso que essa ideia de dividir realmente era o uhum, melhor, porque sim. se a gente pegar qualquer uma modalidade da música, eu acredito que só uma já tem um infinito, Então, né, uhum, de coisas ali para se estudar. Ainda dá para segmentar, inclusive, né, e se exato. aprofundar Uhum, em algo, né? uhum, legal. Legal. Kelso, você falou mais cedo, acabou puxando um pouco o tema de política, né? A gente vai entrar nesse período eleitoral. Como você vê o papel do artista, do músico, no meio disso, né? Me parece, Kelso, assim, me parece que nesses momentos que a gente vive uma certa repressão, parece que a cultura, a arte, ela aflora, assim, parece que ela eclode. Pode ser uma percepção minha, mas não sei se eu tenho acompanhado tanta gente assim que eu não conhecia, e aí através da arte, né, seja de uma ilustração, seja de uma música, eu começo a conhecer e acompanhar aquele artista que até então para mim era completamente desconhecido. Eu acredito que com certeza, né? Isso também impulsiona muito, né, na criação. Mas ao mesmo tempo hoje tem muito aquela coisa de muitos artistas pensam nos seguidores, né? E ali Sim, a gente sabe que se posicionar, normalmente você já perde alguns seguidores. Então, muitos acabam não se posicionando, acredito eu, por isso, né? sim, uhum, Porque eu acho que não teria motivo para não poder se posicionar, né? Já que. entendo, entendo. Então, ou seja, por um lado, os algoritmos, né, digamos assim, pedem que a pessoa mantenha ali a rede social, digamos assim, né, engajada e tal, né, e normalmente é, se você puxa esse assunto de política, né, já que você não é um político, digamos assim, né, então aquilo meio que gera um ruído, né, digamos assim, no público, né? Exatamente, né? É. E aí acabam já
colocando aquele determinado artista ali dentro daquela caixinha, né? Digamos daquela assim. caixinha. Cara, isso é muito curioso, né? Como a gente. Acho que é uma característica nosso ser humano de tentar simplificar, né? Então, às vezes você pega um comentário da pessoa e já bota ela ali na caixinha e pronto, acabou, né? Para sair daquela caixinha é difícil, né? E hoje em dia tudo isso é muito amplificado, né? Então É, todo mundo acaba sabendo ali, vira notícia. eu não sei se tu tem alguma música assim de crítica nesse sentido, mas de certa maneira você tem medo, tipo assim, enquanto artista, de fazer alguma coisa que gere um ruído? Porque me parece também que no mundo que a gente está vivendo hoje, é como se em algum momento você vai receber crítica. Seja do Stroll, que tem mesmo aquele que critica tudo por tudo, né? Por exemplo, uma das minhas videoaulas já teve gente que veio comentar, tipo assim, poxa, a videoaula me ajudou, resolveu o meu problema, mas por que tu quebrou ela um monte de videoaulazinha? Por que não fez uma videoaula grande? E a pessoa, assim, você sente, assim, nas palavras ali, uma certa raiva, né? Digamos assim, né? O cara, ao mesmo tempo que ele diz, olha, me ajudou, mas por outro lado ele faz uma crítica que, tipo, cara, assiste os vídeos, não assistiu, não deu certo, né? Tipo, né? É, então eu penso que em algum momento a gente vai receber crítica, né? Mas tu fica preocupado com isso, tem medo, se policia ou não? Não, assim, ultimamente eu não tenho composto muito assim, pensando nessa Uhum. parte. Eu acho que já passou tanta coisa aí que é inimaginável, né? Que a gente às vezes nem. Assim, claro que eu acompanho tudo que está acontecendo, né? Mas hoje eu não estou compondo muito em relação a isso. Mas eu lembro que antes da eleição, né, passada Uhum. para a presidência, eu compus muita coisa, justamente, né, para mostrar que a gente não queria Uhum. esse governo que está aqui hoje, né? E hoje em dia, como eu disse, eu não estou fazendo muito, mas pode ser que agora com a eleição O chegando, né, calor aumentando, né? é, Digamos assim. surja alguma coisa, assim, né? Kelso, e eu vejo que você tem uma proximidade, parece ser um tema muito forte para você, a questão da natureza, né? Eu vejo nas tatuagens, né? Isso está sempre muito representado também na música, né? Como é a tua relação hoje com a natureza? Qual a importância? Mais uma vez, né? Até que ponto isso contribui para a parte musical, artística? Eu vou também voltar lá atrás, né? Quando eu cresci no Bela Vista, o bairro de Teresina, e eu lembro que ali no início da década de 90, depois do Bela Vista, eu acho que o próximo bairro era o quilômetro 7, mas tinha uma distância muito grande, né? E era mato para lá, né? Então eu morava numa rua que a rua posterior, na verdade, já não tinha, já era mata, Legal. e tinha uma estrada de pissarra que ia para o Rio Puti, né? Eu acho que uns 3 quilômetros, mais ou menos. Então eu, criança ainda, né, Uhum. andando descalço, acabava indo escondido pro Rio Puti, Banhava, não vai? é, só no raso ali, né? Só no raso. Chegava em casa ali como se a mãe não fosse descobrir, Bria, né? Mas com aquele cheiro de rio ali de peixe. todo enxuto, mas o É, cheiro. aí pegava uma pressão, né? Porque criança e indo. Mas assim, eu tinha uma ligação muito forte na época, né? De criança. E ia inclusive sozinho lá, assim, do lado de casa já tinha umas trilhas, né? Às vezes eu ia Uhum. sozinho, porque eu sempre acordei muito cedo. E aí eu ia sozinho andar, né? Ver passarinho. E só que eu acho que quando eu já ali na fase da adolescência, mais ou menos, já mudou tudo, né? Já era tudo bairro ali, né? Uhum, Então sim, essa mata sim. não. Inclusive lá tinha um lugar que era um minadouro, né? Que era tipo um olho d'água, Sim. Uhum. que hoje em dia acredito que é aterraram, porque Sim. ninguém vê mais esse lugar, né? E ele Uhum. ia até o Rio Puti, né? Um córrego que ia até o Rio Puti. Então eu tinha essa ligação muito forte que depois, com a adolescência ali, depois do início da fase adulta, já não tinha mais em Teresina, né? Muita coisa ali já foi se perdendo e ao mesmo tempo os lugares, digamos assim, com natureza já eram mais perigosos, né? Ir Sim, também, sim. assim. Uhum. E então eu meio que perdi isso por, sei lá, 8, 10 anos. E aí quando eu vim para São Raimundo, que meio que eu me reconectei, né, a essa época. Então eu lembro que a primeira vez que eu fui na mata sozinho, eu fiquei com medo, né? E aí nesse Uhum. mesmo dia eu pensei, rapaz, eu lembrei, né? Eu criança andava sozinho descalço na mata e aqui eu
veio o receio, mas era justamente por conta de estar afastado, né, por Sim, um tempo sim, sim. da natureza. Mas aí foi só essa primeira vez. Depois disso, parece que voltou tudo. Então eu comecei a ir. Passei um tempo indo quase todo dia, assim, à tardinha, quando tinha tempo, né, para a Legal, serra legal. e conhecendo algumas trilhas novas. E aí foi meio que uma reconexão. Eu comecei a lembrar de algumas coisas, assim, de experiências ali quando eu era criança também. Eu acho que tem muita coisa, assim, que a gente pensa que está apagado, né, Sim, digamos assim, sim, da sim, nossa sim. memória, mas que a gente carrega, né? Então eu Exato. acho que isso é um exemplo disso, né? Então eu comecei a me reconectar, então, com a natureza aqui em São Raimundo Nonato. Legal, legal. Kelson, eu morei também numa fase da minha juventude ali, adolescência, no bairro São João, né? E ali a galera chamava, ficava dizendo que era o macacau, né? Na época, há muito tempo atrás, tinha muito macaco, muita natureza lá. E eu morava, tipo, nas últimas ruas, né? Era um condomínio habitacional de casas, né? É, e aí tinha esse terreno que, digamos que era baldio, hoje está lá murado, cercado, né? Mas na época não, era aberto. E eu me lembro também que eu brincava muito lá, digamos assim, de tudo, né? Tinha uma época que chovia, ficava alagado, e a gente brincava do mesmo jeito, né? As pigoidas. É. E aí, cara, é curioso, isso também teve uma época que meio que veio, digamos assim, ah, não, eu quero é o tecnológico, quero o progresso, não sei o quê, tipo, ferro, vidro, aço, essas coisas que eu achava esteticamente, digamos assim, bonito, né? Digamos assim, que me chamava a atenção, né? E aí depois isso vem a reviravolta, né? E a gente, de novo, parece que se conecta realmente. Eu não sei explicar direito assim, como, pelo menos comigo, né? Mas teve uma época mesmo que eu tinha avesso. Para você ter uma ideia, isso era tanto que eu passei uns anos onde eu abusei cuscuz. Né? Tipo, acho que eu fiquei uns 3, 4 anos sem comer cuscuz, e aí depois voltou, e hoje a Maria não vivo sem cuscuz e fico. Gente, como eu fiquei 3, 4 anos sem comer cuscuz, né? Uma coisa de infância, e não sei porquê, assim, realmente. Não sei que vibe era essa que eu tava, que me distanciei dessas coisas, né? Mas graças a Deus voltei. E Kelsey, e hoje, como é a tua relação com a natureza? Por exemplo, né? Estamos festa junina, né? Eu me lembro quando eu criança, Ave Maria, maltratava muito animal. Kelsey. Eu jogava traque, tipo, engato, cachorro, aquele negócio, né? Hoje eu já não, por consciência, eu já odeio esse tipo de coisa. Adoro festa junina, adoro as festividades, mas, por exemplo, eu jamais vou comprar uma bomba, um negocinho, por ter animal em casa, ver, digamos, a sensibilidade deles, né? Como é complicado para eles esse período, né? Eu hoje respeito, né? Da mesma forma como quando eu vou para a natureza, eu procuro ser o mais silencioso possível, né? Digamos, de entender que ali não é o meu lugar e eu que estou indo, digamos assim, desfrutar daquilo, né? Então procuro respeitar, né? Eu concordo contigo, Dan, assim, eu partilho dessa opinião, apesar de que também é uma tradição, né? Então a gente também tem que aceitar, mas eu também não sou de comprar bomba, nunca fui, na verdade. Né? Ali criança a gente fazia às vezes, não com os animais não, né? Mas colocar bomba bombom na lata, né, Pois é. ali, Aí às vezes dava uns eu estragos jogava nas casas também. dos vizinhos, cara. Tinha Isso gente que aí. colocava na caixa de carteiro, né? Imagine. E às vezes acontecia acidente, né, É, também com é. amigos que Uhum. tirava a pólvora ali para fazer uma bomba relógio Isso. e explodia Ou rápido. aquela bomba de pedra, né? Fazer uma É, bombona, né? Digamos assim, juntava para. e em relação à natureza, Dan, eu acho que é isso também. Eu acho que a gente tem que, quando a gente entra ali, né, tem muita coisa ali, muita energia, assim, né, eu acredito. Não só de bicho, mas a própria vegetação também, né? A terra, ou se a gente tá na serra, as formações ali, né, os lajedos. E assim, eu sempre costumo ir também pensando isso, né? Que ali nós somos visitantes, apesar de considerar também nossa casa, Sim, né? sim. Se a Uhum. gente está tendo essa experiência aqui, mas eu acho que tem essa coisa mesmo, assim, de respeitar, até mesmo assim de pedir licença, mesmo em Uhum. silêncio, assim, né? Quando eu estou adentrando em algum lugar ali, porque eu acredito que tem muita coisa ali, né? Muita energia. E a gente está passando ali, né? A gente deixa também um pouco da nossa energia e eu acho que também acaba se purificando um pouco, né, com essa energia ali, principalmente a energia das plantas, né, que eu acho que é algo mais estável, assim, que ajuda, inclusive, a gente.
Uhum. Muitas vezes a gente não percebe isso, né? E eu acho que também quando a gente está mal, às vezes a gente não percebe para chegar e cortar, digamos assim, né? Aquela vibração. Mas eu acredito que uma andada, né, uma caminhada, por exemplo, na mata, já ajuda muito, né? Dependendo do estado que a gente está. Só que o estado que a gente está, às vezes, não deixa a gente pensar nas alternativas, né? Isso. Porque Uhum. como aquilo ali é o nosso presente, acaba que a gente não vê saída, digamos assim, em alguns momentos, né? Mas eu acredito que a natureza está aí para ensinar a gente, né? Para ajudar também a gente nesse caminhar. Kelso, recentemente assim, eu comecei a ler a Bíblia e vejo muitas passagens assim, né? Ah, Jesus foi ali, curou não sei o que e tal, e aí se retirou no monte. Ah, Jesus foi ali, fez aquilo, milagre do não sei o que, e aí foi, se retirou, subiu no monte tal, foi para a natureza e tal, né? Quando você está passando por alguma dificuldade, tu procura a natureza ou é alguma coisa, não, né, já faz parte tanto da minha rotina que sempre eu tenho que ir, e é independente se eu estou bem ou mal. Às vezes acontece assim de, como eu falei, da gente tá mal e às vezes nem perceber Bem, isso, sim. né? Nem Uhum, perceber. Aí é uhum, o que é o mais difícil, né? Da uhum, gente tentar quebrar algo que a gente nem tá percebendo por conta da correria mesmo sim, do dia a dia, né? sim. Mas muitas vezes vem aquela coisa, né? Não, eu vou sair, né? E dar uma Uhum, andada na mata. Porque eu uhum, acredito que assim, a gente fica muito também refém do dia a dia e a gente muitas vezes quando não está numa vibe muito boa fica reagindo muito ao que a gente está vendo, né? Digamos uhum, assim. uhum, E eu acho que ir para mata já abre uma outra perspectiva, apesar de que a gente está vendo muita coisa ali, mas a gente acaba ali silenciando um pouco, principalmente quando vai só, né? Silenciando um pouco e acaba que vem algumas coisas ali, né? Em forma de mensagem, ou mesmo de sentimento, né? uhum. Ou mesmo de mudar a vibração ali, né? Por conta de estar ali naquele ambiente, né? De não estar dentro da cidade reagindo a tudo que está acontecendo, né? Uhum. Legal. E daí veio tua ligação, Kelsin, tua curiosidade de entender mais sobre plantas, sobre ervas, sobre cultura indígena. Foi isso, uma coisa foi puxando a outra, ou não? Foi algum outro evento que aconteceu? É tudo linkado mesmo, Uhum, tudo linkado. Então, a partir do momento que eu comecei a andar mais, por exemplo, né, na mata, eu comecei a me abrir a outras para outras perspectivas, né? E eu sempre tinha assim uma ligação, digamos assim, né, com os indígenas, mesmo sem saber, digamos assim, né? uhum. A parte da família da minha mãe é do Maranhão, né? E eu acho que minha bisavó era assim Indígena. eu acho que minha Uhum, avó tinha características, né? uhum, E minha bisavó mais ainda, né? uhum. Que minha mãe conta, né? Sim. E, e da parte também do meu avô, já não era essa parte indígena, digamos assim, Uhum. mas ele também tinha uma ligação com a espiritualidade, né? Legal. Minha mãe não sabe direito nem, né, como que era, mas sabe que ele Uhum. tinha essa ligação, né, também. Que eu acho que também está linkado, né? A Sim. coisa da espiritualidade com a coisa das matas, né? Com a coisa indígena mesmo ali, né? Uhum. E a partir então desse momento que eu fui me reconectando, eu também fui atrás assim de pesquisar, né, sobre algumas etnias, né, visitei também, né, algumas comunidades indígenas e isso foi abrindo mais assim minha mente para isso. E assim há também a questão de utilizar, né, as plantas como remédio, né? Hoje em dia eu uso muito também aqui. Sempre tem Uhum. algumas cascas, né, ou raiz que eu deixo ali. Eu acredito que assim que faz bem até para a imunidade também, né? Não só tomar doente, né? Mas Sim. de vez em quando Diariamente, né? Digamos assim, tomar um pouquinho ali. tomar um pouco ali. Claro que Aham. nada em excesso, né? Sim, Toma sim. ali. Tudo é remédio, e remédio em excesso também Sim, faz mal, né? sim. Aí tomar por uns dias, depois, claro, dá uma parada, né? Aí Uhum. às vezes toma novamente. Porque eu acho que é algo, tipo assim, é algo natural mesmo, né? E Isso. que o Uhum. organismo com Uhum. certeza recebe aquilo 100%, digamos assim, né? Muitas vezes o remédio,
para fazer efeito tem que ter uma junção de coisas, Sim, digamos sim, assim, né? sim. Mas acredito que quando a gente tem a casca, por exemplo, de uma planta, né? Praticamente tudo que está ali vai junto ali, né? Ou na água, ou fervida, ou a frio, né? Infusão a frio. Isso. E, Kelson, eu estou numa vibe muito assim, eu comecei a perceber que várias coisas da nossa vida moderna, elas são bem recentes até, digamos, de 100, 200 anos para cá. Né? Então, por exemplo, há aproximadamente 100, 200 anos não tinha shampoo, não tinha condicionador, eh, não tinha sabonete, né? Como a gente tem hoje, né? E aí eu fico me pensando muito assim, como era viver lá atrás, digamos assim, né? Hoje a gente se esquece, por exemplo, que o remédio ele é feito, extraído de planta, digamos, da natureza, digamos, por mais às vezes que ele seja sintetizado no laboratório, mas o processo de descoberta foi a partir, digamos, de empirismo, né, e tal, né? E a gente meio que perde isso completo. Tem gente, né, que, por exemplo, não quer chá de jeito nenhum e só quer se for, por exemplo, um medicamento mesmo, né, a cápsula, digamos assim, né? Hoje isso até mudou, a gente tem muita hoje, eu vejo que está mudando um pouco, tem fitoterápico, já tem essas farmácias de manipulação que meio que procuram trazer esses componentes, né, digamos assim, que a gente precisa, seja de vitamina, seja de ômega, enfim, né? Tu pensa nisso também, assim, de procurar viver, por exemplo, outro dia assisti um documentário também sobre uma aldeia indígena, né? E você vê assim, eu fiquei em choque ali, né? Tipo, cara, como é que eles conseguem viver sem isso, sem aquilo, por exemplo, sem geladeira, que para mim é como se a geladeira é uma tecnologia fantástica, né? E a galera consegue viver mesmo e sem nenhum problema, né? Tu fica se pensando assim muito também nisso, de voltar a, as raízes, digamos assim, a origem, ou tentar pelo menos diminuir. Hoje eu estou um pouco nisso assim, né? Olha, eu procuro evitar consumir demais certas coisas, né? Eu penso também nesse sentido, Dan, de não nada tão extremo assim, né? Uhum. Já que a gente está no meio da correria, né? Sim, Então nem, sim. nem Uhum. teria como, né? A não ser que abdicasse, né, de Sim, sim. tudo isso e... Porque, para mim, assim, por exemplo, a questão de várias coisas, né? Por exemplo, ar-condicionado, né? Eu já teve uma época da minha vida que eu disse, a maior invenção que o ser humano fez foi ar-condicionado. Hoje eu já não acho isso tão mais legal, né? Mas isso também porque não faz bem para o meu corpo, né? Eu percebo, se eu ficar ali uma semana dormindo no ar-condicionado, começa a ter crise de rinite, sinusite e tal, não sei o quê, né? Então eu vejo que não é legal. E vindo aqui para São Raimundo Nonato, eu meio que aprendi a contornar isso, né? Que de madrugada é muito frio, né? Pelo menos aí, não sei se é porque eu moro afastado, né? Então ainda tem um clima agradável, né? Então eu consigo dormir, digamos, só com um ventilador. E aí, por exemplo, voltei para a bacia de água com pano molhado, tipo, no quarto, e tenho me resolvido bem com isso, né? A gente cortou também, nasceu uns pés de bucha, não sei como é o nome, nem técnico, mas nasceu lá uns pés de bucha lá em casa e a gente parou de comprar bucha de supermercado, né? Nem sei se a bucha de supermercado, se ela digamos assim, se ela é natural ou se ela é sintética, nem sei, nem foi por isso, sabe? Foi tipo, ó, tem bucha aqui, vamos usar a que a gente tem aqui e vamos procurar, digamos, né, evitar-se algumas coisas, né? Legal, muito Sim. interessante, Dan, isso aí. Eu É. lembro, falando da bucha, eu lembro que a gente usava ali também nessa época do início da década de 90 e tinha muito nessa mata lá É, perto de casa, né? E era uma época também difícil, apesar de que hoje parece que a gente tá meio que voltando àquela voltando, né? época, né? Assim, com É. muita Uhum. gente passando necessidade, né? Isso, isso. Fome mesmo, as coisas tudo caras, né? É. Às vezes eu penso assim, Carlos, que às vezes, obviamente que isso tem responsabilidade, né? A gente sabe que muitas dessas dificuldades tem, de certa maneira, culpa de um projeto político que é imposto no mundo todo, né? Não faz sentido, digamos assim, o país que mais produz comida no mundo ter gente passando fome, né? Digamos assim, dentro do seu país, né? Mas às vezes eu procuro olhar essas movimentações exatamente para a gente procurar alternativas, né? Por exemplo, o preço da carne subiu, eu meio que estou me forçando assim, olha, pois eu vou parar, vou reduzir o consumo de carne.
sabe? Então, como se, em vez, digamos, simplesmente reclamar disso, né? Obviamente, eu reconheço que eu estou numa posição, digamos assim, privilegiada, porque tenho conhecimento, eh, quero, digamos assim, deixar de consumir carne, né? Digamos assim, para mim é como se fosse um processo natural que eu estou trilhando para isso, né? Mas assim, quando vem esses movimentos de dificuldade, eu peguei, ó, por exemplo, aqui às vezes a gente vai muito no supermercado e falta fruta, né? Pois eu vou plantar em casa e vou cuidar, vou regar, vai demorar 10 anos, 5 anos, tudo bem, mas eu vou, digamos assim, eu estou agindo agora, né, para tentar atenuar isso. Tenho um sonho, digamos assim, de ser o mais autossuficiente possível em algum momento, né? Obviamente que algumas coisas acho que não compensa a gente produzir, né? Tipo sal, açúcar, acho que, né, seria muito custoso, mas o que eu puder, digamos assim, né, criar, produzir dentro da minha própria casa, eu quero e quero consumir só isso mesmo. Né? Tu passa por isso também, né? Por exemplo, hoje o Kelso é vegano, é vegetariano, como é que tá isso aí? Sem classificação hoje. Eu deixei de comer carne, assim, todo tipo de carne, né? Bruscamente, Peixe assim, cara, foi tipo, papuf, tipo, virou a foi, chave e... foi. E tu tava um dia antes, a gente tava, eu acho que, comemorando alguma coisa, teve um churrasco na Tati. Sim, sim, E sim. aí, eu lembro que foi no outro dia, que era um dia, eu acho que foi domingo isso, aí no outro dia. Mas não tem a ver em si com esse Com o churrasco, né? churrasco. Mas o churrasco foi a última vez que você comeu Foi a carne. última vez. E aí, no outro dia de manhã, eu lembro que eu falei que hoje eu não vou comer carne, não, né? Só que Uhum. no mesmo instante que eu pensei isso, né? Rapaz, qualquer coisa eu não vou é comer mais mesmo, né? Uhum. Não é só hoje, não. E aí aconteceu isso. Eu passei, então já tem mais de 3 anos, 3 anos e pouco, mais ou menos, que eu não estou comendo nenhum tipo de carne, né? Como foi esse processo, Kelson? O que é que tu sentia? Se em algum momento tu teve que ir no médico ou teve um acompanhamento com um profissional? Como é que foi isso? Eu fui um tempo depois, assim, né? Uns meses depois, até para ter noção, né, de que Uhum. se tinha mudado muita coisa ou não, né? Mas aí eu fui na endocrinologista e deu tudo certo. Ela disse: "Não, nem se preocupa não, tá tudo certo". E como eu fui alguns meses depois, né? Sim. Acredito que se Uhum. tivesse, né, alguma coisa errada já daria nesses exames. Mas foi meio que uma coisa do nada, Dan, mas é algo que eu acho que já vinha assim. De vez em quando eu lembro que eu falava para Gerlane, né, para minha esposa, que eu vou parar de comer carne um dia. Eu sei disso, né? Não sei Uhum. quando. Uhum. E aí ela sorria, porque eu nunca fui de comer muita carne, mas quando eu comia era Era aquela aham, brutal mesmo. Não brutal. Aham. é... Se fosse comer picanha, era aquela gordura Aham. mesmo. Uhum. Uhum. É, quando eu lembro também de pequeno, né? Depois, no início eu tive. Minha mãe fala que eu demorei a comer carne. No início realmente Uhum. eu não. Mas depois que eu comecei a comer era aquela cor de raspar a A panela panela. ali, Aham. né? Uhum. Para pegar só aquele. Mas tinha isso, né? Depois eu fiz até essa associação, né? Quando eu falei para minha mãe que parei, ela falou: "Rapaz, tu demorou muito a comer, querer, né, Uhum. carne. Uhum. E principalmente frango eu demorei a comer. Eu lembro que frango, por exemplo, cozido, eu vim comer no RU da Da UF. UFP. Eita. Já E criança eu adulto praticamente mesmo. não comia, né? Uhum. Frango também. Mas eu acho que quando veio, assim, foi meio que muita coisa junto. É, tinha um refluxo, né, que eu tava ali, eu achei que melhoraria, Sim. porque, assim, como é um problema de digestão, né, a Sim. carne é Uhum. pesada, Pesada. demora Uhum. mais para digerir. Mas eu acho que veio uma coisa também, assim, de alguma forma, imaginar que tinha um pouco de energia naquilo ali, né, Uhum. que a gente tá Uhum. botando para dentro. Foi meio que um combo, né, quando eu Sim, resolvi sim, mesmo parar. sim. Sente falta Kelso, de algum prato, assim, de alguma... Não sinto não. Apesar de que, por exemplo, hoje em dia quando o pessoal fala de comida, né, eu lembro de tudo que eu gostava muito, né, Sim. panelada, Aham. picanha, Aham. né? Mas assim, não sinto vontade não. E posso ir em churrascaria, todo mundo tá comendo e eu comer só o básico ali. Cara, a partir dessa chavezinha, né, de querer
isso em algum momento reduzir, né, e até parar mesmo, eu comecei a ter contato com outros tipos, digamos assim, de comida, né? E achei que esse processo seria mais difícil. E não, tem sido bem tranquilo, digamos assim, bem suave, né? Principalmente depois que eu descobri que depois que a gente pode temperar, digamos, certas frutas e que fica com gosto muito parecido que de carne, né? E depois, digamos assim, se a gente parar para pensar, o gosto da carne, que as frutas ele tá no tempero, no sal, porque a carne mesmo em si ela não é gostosa, digamos assim, né? E aí para mim tá bem tranquilo, né? Eu tô cada vez mais reduzindo, né? Mas e que eu acho que eu sinto muita falta de paçoca. Eu acho que talvez eu consiga parar de comer as outras carnes, mas não, a paçoca eu ainda vou ficar comendo, porque é duas coisas que eu gosto muito, né? Tudo de mandioca, qualquer coisa que tiver, né? O derivado ou ela mesmo pura. E não sei se tem essa. Que eu não sei de onde é que vem isso, digamos assim, essa imagem do sertanejo, né? Saindo com a lata de Sim. paçoca, digamos, muitas vezes nem chama de paçoca, né? É só um frito, né? Um É o frito, frito. É. né? Com a rapadura, né? Tipo, tipo, para mim esse combo dá muito certo e gosto muito, assim, não sei se eu consigo largar isso, né? Eu gostava muito também de paçoca. Lembro demais também, inclusive raspando ali na Exato, panela, né? o pregado ali, né? Ave É, Maria, vem cara. com alumínio e tudo. Quer uma música? Vamos? Eu vou tocar então uma composição do Clodo Ferreira, um compositor piauiense, e do Petrúcio Maia, um cearense, chamada Cebola Cortada. O orvalho da noite brinca na luz do luar. Quem não acredita em sereia sabe os segredos do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Meu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. Meu amor é espinho de mandacaru, que gosta de me arranhar. Teu olhar é cacimba, barriga, meu bem, que eu gosto de espiar. O orvalho da noite brinca na luz do luar. Quem não acredita em sereia sabe os segredos do mar. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. A cachoeira cantando é a canção natural, sempre lembrando pra gente que amar nunca faz mal. Meu amor é cebola cortada, meu bem, que logo me faz chorar. Meu amor é espinho de mandacaru, que gosta de me arranhar. Teu olhar é cacimba, barriga, meu bem, que eu gosto de espiar. O orvalho da noite brinca na luz do luar. Show demais. Cebola cortada. De cebola, tu gosta, Zé? Oh, agora adoro. Me lembra muito que não era cebola, mas eu achava que era, né? Naquela época, as papas eram a sopa de cebola de saco, né? Digamos assim, de pacote. Que hoje eu sei que tem nada de cebola ali, né? Mas Nem de cebola também. é. Mas dou valor à cebola. Cebola cortada, Kelsen? Cebola cortada. Como é o nome do É compositor? do Clodo Ferreira e Petrúcio Maia. Ele é piauiense? O Clodo Ferreira é piauiense. Ah, legal. Porque quando tu começou, assim, eu não associei a música, né? Aí depois, oxe, isso é Fagner que canta, acho que, né? Acho que, Ele né? gravou também. Uhum. Fagner
o Clodo gravou com os irmãos dele, né, também. O Fagner e o outro compositor, que é o Petrúcio Maia. Ela tem, Ah, eu legal. acho que deve ter mais, Sim, inclusive, sim, sim, gravações, sim, regravações, mas sim, sim. essas três, assim, que saíram, acho que pouco depois dela ser composta mesmo. Legal, legal. Kelso, puxando um pouco para essa questão de produção local, quem são os nomes aí que tu acha legal da galera conhecer? Porque eu sei que a nossa música tem várias pessoas, digamos assim, né, que conseguem furar a bolha, digamos assim, mas muitas vezes a gente não conhece ou conhece às vezes na voz de outro artista que muitas vezes não é do local. É, então, pronto, eu vou partir, inclusive, daqui, de São Raimundo Nonato, Pronto, né? show de bola. De São Raimundo. Por exemplo, hoje em dia eu toco com o Dudu, que ele tem um Uhum. trabalho, Dudu Moura, né? Tem um trabalho autoral muito legal, né? Que nem todo mundo conhece, Sim, inclusive, sim. né? Porque muitas vezes quem toca na noite acaba tocando muita coisa do repertório Tório, já, sim. né? Uhum, Conhecido, uhum. mas ele tem um trabalho autoral legal e ele toca também composições de outros músicos daqui, da região, né? Legal. De São Raimundo. Tem. Tá nas plataformas de stream, Kelso? Ou ainda não? Ou... Acredito que o do Duca Moura, sim. Eu não vou te Massa, dizer massa. certamente, não, porque Qual, né? eu que não, assim, o que eu ouço muita música pelo YouTube, né? Por Sim. exemplo, Aham, Spotify eu nunca, aham, aham. mas acredito que ele já tem músicas no Beleza, Spotify legal, também. legal. Então, a galera aí que quiser conhecer, né, o trabalho, pesquisa, né? Eu tô assim, Kelso, numa vibe de voltar pro passado, né? Que tem pego uma raiva desses aplicativos de stream, porque, digamos assim, em teoria, ele diz lá que faz o download das músicas, da playlist, mas quantas e quantas vezes eu já fiquei sem internet e aí não consigo escutar nada, né? E aí eu, nossa, gente, cara, na época de CD não tinha esse problema, do pendrive não tinha esse problema. Botava a música ali, pronto, sabia que ia tocar, né? E agora tem, às vezes lança uma atualização do aplicativo, o aplicativo se atualiza sozinho, aí quebra e deixa de funcionar uma coisa. Aí eu fico, nossa, gente, como às vezes tem algumas coisas lá atrás que era tão legal, né? É verdade. É, cara, vamos. Tu me consegue também esse CD do Dudu pra gente divulgar aqui em outra Com oportunidade, né? certeza, com certeza. Massa. E aí tem muita, assim, tem muita coisa. Eu hoje em dia eu busco muita coisa também que eu não escutei, por exemplo, né, de Sim. música piauiense. Uhum. E que ali eu vou pesquisando, dando um jeito de encontrar alguma coisa, né? Eu, assim, até separo algumas músicas, assim, que para ficar ensaiando de vez em Sim. quando, né? Eu pretendo fazer alguma coisa assim, só com música do Piauí, né? Não Massa. só composições minhas, Massa. mas Massa. de outros compositores, mais Uhum. antigos, inclusive, né? Sim. Pegando ali década de 70, Uhum. 80, Uhum. até a galera que tá trampando agora atualmente mesmo, né? Galera nova. Muita gente, inclusive, que também eu não conheço, né? Sim. Assim, Uhum. ainda. Uhum. Legal. Massa. Mas tem muita coisa boa, eu acredito, no Piauí, mas falta mais, assim, divulgação Sim. mesmo, né? E apoio também, eu acredito, né? Você acha que nesses períodos, digamos assim, que é de dificuldade, a cultura fica meio que abandonada, digamos assim, esses projetos de fomento ficam meio que ali de escanteio? Fica... Com certeza, assim, tiveram até alguns projetos agora, por exemplo, no período da pandemia, né? Uhum. Onde eu acredito que os músicos mesmo da noite passaram muitas, né, Muita dificuldade. dificuldade, e quem Uhum. trabalha também, né, Uhum. com os músicos. É, mas que eu acho que não atinge todos, né? Não é todo Sim, mundo que vai sim, conseguir ali participar de um edital, né? E sim. tem muito músico que é músico prático, por exemplo, ali, né? Uhum. Que às vezes não vai ter nenhum conhecimento ali para fazer se não tiver alguém ajudando, né? Dano. Uhum. Então, de alguma forma, ainda continua segregando, digamos assim, né? Porque Uhum. tem mais habilidade, por exemplo, para, né, fazer um projeto, Sim, tem mais sim, chance, por exemplo, de ganhar alguma verba, né? Por exemplo, desses projetos de fomento. Mas com certeza tem que acontecer muito mais, né? Assim, sim, sim, sim. porque a galera que trampa com cultura aí é pesado, né? Principalmente nesses momentos que não acontecem, né? Os eventos, fica difícil. Como é que Uhum. se sustenta, né? Tem que acaba, né? Que muitos músicos começaram a fazer bicos, né? Nesse Sim, período sim. e alguns ainda estão fazendo, né? No caso. Kelson, vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, mas assim, é muito difícil sobreviver de música, digamos assim, realmente para poucos, ou porque, por exemplo, em teoria,
esses aplicativos de stream, esse cenário de stream, deu uma impulsionada na música, né? Digamos assim, pelo menos pelo que eu vejo eles anunciando, né? É como se a indústria, acho que é sonoplástica, né? Digamos, antes deles estavam tendo muito prejuízo, digamos assim, e aí com eles meio que deram uma bombada. De certa maneira, a gente vê que alguns artistas conseguem furar a bolha, né? É, tem vários exemplos aí, né? Mas é realmente muito difícil. Ou o que é que pega mais? O mais difícil, né? Porque você não tem um certo e acaba tendo que arrumar bico, e aí acaba saindo um pouco, desvirtuando. Fora as outras coisas, né? Que equipamento é caro, tudo, né? Eu acho é difícil, eu acho que é difícil mesmo, assim. Principalmente, por exemplo, para quem está na noite ali mesmo, por exemplo, tocando em bares, né, em restaurantes. Normalmente ali, salvo raras exceções, né, o cachê não é um cachê bom Uhum. e é algo também complicado, né? Às vezes quem está ali acha que o músico está ali, mas imagina aí você tocar num bar tem 200 pessoas, tem umas 5 ali realmente observando, né, a Vando, música sim, e sim, o resto da galera gritando ou conversando, né? Então sim, é um sim, ambiente bem por isso que eu acho que é algo que inclusive não incentiva a produção autoral, né? sim, sim. Por que que os artistas acabam não ali expondo suas obras, eu acredito, né? Quem Uhum, toca em bar e restaurante, uhum, porque já não estão ali, o público já não está atento, digamos assim, sim, como deveria sim, estar, mesmo com um repertório sim, conhecido. sim, Imagine quando ele coloca alguma música que não é conhecida, sim. né? Uhum, Sem uhum. contar que fica aquela galera direto pedindo música, né? Aham. Toca Então, na Raul. verdade, é difícil, assim, viver exclusivamente de música. E aqui eu estou falando da perspectiva popular, digamos assim, né? Sim. Mas se a gente vai também para a perspectiva de músicos concertistas, também é Uhum, muito difícil, né? uhum, A não ser os que se destacam mesmo e começam a tocar fora do Brasil, né? sim, Mas é muito difícil também para os concertistas ali ter, né, um teatro para tocar e ter público para assistir, por sim, exemplo, música instrumental, né? sim. Uhum, Ou música vocal mesmo, uhum, coral, né? Então é complicado. Em todas as vertentes assim da música é trampo pesado, assim, eu sim, acredito. sim. Viver exclusivamente da música. Tu acha que esse cenário ele melhorou ou piorou ao longo dos anos, ou talvez é mais ou menos a mesma coisa? Obviamente, sim, a gente já viu isso, né? Que na pandemia foi um período muito difícil para todos esses artistas, né? Principalmente, obviamente, os menores, né? Mas, digamos, tirando, fazendo esse recorte, digamos, da pandemia, tu acha que hoje é mais difícil, mais fácil? Ou... Eu acho que assim tem um lado assim que facilita, né? Eu acho que esse lance de que hoje em dia praticamente todo mundo é artista independente mesmo Sim, ali, né? sim, sim. Então Você não quem depender mais, né, de ter uma gravadora, né, que é é alguém grande, digamos assim, isso. né? Aham. Só que acontece que, como tem muita gente também Gente hoje em dia também. na rede, então hoje em Uhum, dia é muito fácil você abrir um canal de YouTube uhum, e, por exemplo, abrir o YouTube, o canal de algum músico, e o cara acha fantástico e tem uhum. pouquíssimas visualizações. Então Visualizações. é Aham, difícil também chegar, né? aham, sim, sim, Então é complicado. Ao mesmo tempo que dá para divulgar ali, sim. assim que você Uhum, quiser, né? Você pode uhum, postar uma composição, digamos assim, uhum, não, vou divulgar, vou jogar ou no uhum, Instagram ou no YouTube. Mas o lance de chegar mesmo, né, ainda é complicado. sim, Acho que até pela concorrência, que hoje em dia são muitos, sim, todo mundo praticamente, né, que trabalha com música acaba postando, tendo seu sim. conteúdo ali. Gravar uma música hoje, Cássio, é mais caro ou mais barato do que antigamente? Acho que mais barato hoje em dia. Acho que É. tá... Antes era difícil porque era basicamente em estúdios, né, Tinha e pouco estúdio, né? E aí, pouco aham, estúdio, aí com certeza o aham, preço era maior. uhum, E hoje em dia muita gente, pela facilidade também tecnológica, grava em casa, né, assim, legal. compra um microfone Uhum, ou uma interface sim, sim, e já dá para gravar, né? uhum. Massa. Vamos mais uma, Kelso? Vamos lá. Eu vou tocar agora uma composição do João do Vale, de Teresina ao São Luís. Em Teresina, pra São Luís do Maranhão, atravessei o Parnaíba, ai lá que dor no coração. Peguei o trem em Teresina, pra São Luís do Maranhão.
brenhas, soltando brasa e comendo lenha, e soltando brasa. Tudo queima como a brasa, tudo queima como a brasa. Alô, Coatá, os cearenses acabam de chegar. Meus irmãos, uma festa bem feliz. Vocês vão para Pedreiras e eu vou pra São Luís. Naquelas brenhas, soltando brasa e comendo lenha, e soltando brasa. Tudo queima como a brasa, tudo queima como a brasa. Peguei trem em Teresina pra São Luís do Maranhão. Atravessei o Parnaíba, ai ai que dor no coração, ai 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 que dor no coração, ai ai que dor no coração, ai 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 que dor no coração, ai 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 que dor no coração. Massa demais, Kelson. Cara, curioso que minha família tem um terreno próximo, nessa ali entre Caxias e Timon, que Não aí é no Canaã passa, não, né? hã? Não é no Bem Canaã pertinho não. do Canaã, bem pertinho. E aí passa o trem, cara. Primeira noite que eu fui dormir lá, o trem normalmente passa de madrugada, né? Pense no susto, Kelson. Aquele barulho assim que depois você acostuma, sabe? Mas a primeira vez eu tive uns pesadelos, acordei assim, sabe? Acordou com um trem. É tipo isso, como se quase o trem estivesse passando por cima de mim no sonho, sabe? Só porque não era isso, né? Mas acordei assim com barulho mesmo, assim, um negócio. Rapaz, o que é que tá acontecendo? O mundo tá se acabando. E aí depois foi que eu me lembrei que era só o trem passando. Massa, massa. Kels, cara, a gente tá aqui no nosso finalzinho do nosso bate-papo. Você quer deixar alguma mensagem aí pra galera? Quer fazer algum convite? Fica aí à vontade aí. Eu queria só agradecer primeiramente o convite mais uma vez, né? Que esse podcast seja um sucesso. Não esse que eu estou participando, eu digo, né? O projeto como um todo aí, né? Que seja um sucesso. E também mandar um abraço, né, para todos os alunos, alunas, servidores e servidoras do nosso campus, Instituto Federal do Piauí, Campus São Raimundo Donato, e que nós possamos movimentar mais, né, esse campus. Uhum. Eu estou também apostando muito nos alunos e nas alunas aqui, né, para que comece a se expressar cada vez mais, né? Legal, Incentivo legal. também a compor, Massa. porque o lance da composição, o difícil é a gente começar a ter coragem de mostrar, né? Isso. Porque Uhum. às vezes a gente mesmo acaba se sabotando, né? Isso, exato, exato. Mas é um processo que, a partir do momento que a pessoa vai, né, se abrindo ali, né, e começa a pensar menos no que os outros vão achar, né, e do que você está fazendo ali de fato, né, da verdade daquilo ali, acaba fluindo, né? Massa, massa. Então, nós vamos fazer aí o som na praça, pai. Vamos Vamos levar, sim. botar esses meninos para Tocar na praça para a tocar na comunidade praça. ver. Pois é, né? Eu vejo que é algo muito bom para eles, digamos assim, né? Eu sempre brinco com eles, né? Que na minha disciplina de algoritmos, né? Muitos alunos têm dificuldade, né? Digamos, no aprendizado ali e tal. E eu digo para eles que a música é a forma de eu perceber essa dificuldade, né? Porque também, como é um ambiente, digamos assim, né? Fora do meu domínio, né? E aí eu vejo a importância, digamos, da prática em conjunto, né? De você testar também, de treinar, acho que é o Jack White, do White Stripes, que ele fala assim, né? Não deixe ninguém dizer para você como você deve tocar a sua guitarra, né? Digamos assim, cara, faz teu som, né? Quando a gente está começando, a gente quer imitar os outros, né? Mas é importante também a gente, né, fazer o nosso, ver o que a gente consegue produzir, nem que seja simples, digamos assim, né? Mas realmente tentar criar algo, né? Digamos assim. Com certeza, Dan. Assim, na música tem muito aquela coisa dos métodos, por exemplo, né? Mas é aquela coisa, na arte, um método não vai funcionar para todo mundo, né? Então, tem muita gente que, por exemplo, toca de uma maneira totalmente diferente do que é ditado, digamos assim, Sim. pelos métodos, né? Um Uhum. instrumento. Uhum. Mas quando a pessoa vai ouvir, o som que a pessoa está tirando é bonito,
né? Uhum. Ou a composição é legal. Uhum. Então, tem muita coisa a mais assim envolvida quando a gente fala de arte, né? E eu acho que o lance é o fazer artístico mesmo, né? Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente se propõe também a mostrar isso, mais acaba fluindo, né? Legal, legal. Kelson, cara, pois, mais uma vez, Valeu, brigadão. grande Dan. Galerinha, deixa aí o curtir aí, aperta nesse botão de curtir como se não houvesse amanhã, se inscreve no canal, ativa as notificações. Lembrando, gente, se vocês tiverem algum nome aí para o podcast, deixa aí nos comentários. Se vocês tiverem alguma crítica, sugestão de como a gente pode fazer para melhorar, deixa aí nos comentários. Se quiserem que o Kelso volte respondendo outras coisas, pode deixar as perguntas aí e pedindo para ele voltar. Beleza, galera? E no mais, queria agradecer a participação de todo mundo. Um beijinho no coraçãozinho de vocês e até a próxima. Valeu! Valeu, galera.